E aí, pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui hoje para quê? Para tirar as dúvidas sobre desconto de material, ou seja, desconto da espessura do material em relação à peça que você vai fabricar, tá? Então, obviamente, pode ser o quê? Se é feito de chapa, né? Pode ser feito de chapa, barra chata, né? Vamos primeiramente falar das peças dobradas, né? Entenda, então aqui nós temos um U feito de chapa dobrada, né? Então nós temos uma medida externa, né? Você tem a espessura e você tem aqui a outra medida externa. Bom, começando, é o seguinte, se o desenho, se a solicitação do cliente for interno aqui, e interno aqui, e interno aqui, interno não tem desconto, interno é a própria medida que é solicitada pelo desenho, tá bom? Então, se for interno, vamos supor, se tiver aqui, vamos supor 90, né? Aqui 80, sei lá, é a medida que tá? O grande problema dos descontos dos materiais é a parte externa, né? Sempre a parte externa. Então, veja bem, nesse caso aqui, essa medida externa, independente da medida que seja, da chapa, da espessura do material que você esteja usando, você está vendo que o externo pega daqui até aqui, certo? Então, daqui até aqui, você tem uma espessura aqui. Então, você teria que pegar essa medida externa solicitada menos uma espessura, entendeu? E aí você vai traçar internamente aqui, esse externo menos uma espessura, tanto aqui como aqui, tá ok? Nesse caso aqui, ó, externo, daqui até aqui, se você contar bem, tem duas espessuras. Ó. Tem uma espessura aqui, né? E tem outra espessura aqui. O que você tem que fazer? Pegar essa dimensão externa, tá? E fazer o quê? Diminuir uma espessura e diminuir uma espessura. Vamos dar um exemplo qualquer aqui. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que essa espessura aqui fosse de, sei lá, 10 milímetros. Tá? O externo aqui, o cara que é por fora da 200 milímetros, tá ok? 200. Vamos supor que aqui seja o quê? Seja 100. Aqui e lá, 100 milímetros. Tá. Com quanto é que eu tenho que traçar? Com quanto é que eu tenho que fazer a peça, né? Para poder, depois de dobrado, dar isso daí. Então aqui, ó, veja bem, ó, 100 menos 10, 90. Você vai traçar a peça com 90 milímetros aqui, 90 milímetros aqui, certo? Por quê? Depois de dobrado vai acrescer 10, tá ok? Beleza. Os 200. 200 é menos 10, menos 10. Vai dar quanto? 180 aqui. Então você vai traçar com quanto? Com 180. Porque mais 10, 190, mais 10, 200. Tá ok? Então é dessa forma que você, dessa maneira, né? Com essa visão que você tem que fazer os descontos em peças dobradas. Mas atente a um detalhe. Olha a espessura. Isso aqui é uma dobradeira, não é uma viradeira. Viradeira vira chapas fininhas, é aquela mecânica manual. Dobradeira é uma prensa viradeira, tá? Trabalha com prisma e tal, né? Então, como é que seria um prisma, né? Seria uma peça assim, 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 né? Que seria a parte do prisma, né? E aqui entraria uma outra ferramenta assim, ó, tá vendo? Tem várias maneiras, né? Essa daqui. O grande problema é que se tem que respeitar algumas coisas, algumas regras, para realmente isso aí acontecer. Esse prisma aqui, ó, sempre tem que ter, ó, 8 vezes a espessura, tá ok? Então esse prisma, ó, daqui até aqui, tem que ser 8 vezes a espessura de 10. Quanto que é 8 vezes 10? Vai dar 80 milímetros, tá? Se você fizer com um prisma menor, ele não vai dobrar, ele vai fincar, essa ferramenta aqui vai entrar para dentro, ele não vai fazer esse raio igual a espessura, tá? Então sempre tem que ser isso aqui, tá? A ferramenta, a fêmea, tem que ser um prisma de 8 vezes a espessura, para isso daí respeitar. Agora, se for uma viradeira de chapa fininha, o processo é o mesmo, porque a viradeira, ela praticamente fica encostadinha, mas você pode fazer do mesmo jeito, só que
A prensa viradeira, a dobradeira mesmo, né? Ela tem que respeitar esse prisma aqui. Já a viradeira manual sem crise, você faria da mesma forma, tá? Só que com chapas fininhas, né? Vai fazer o quê? Até chapa de 1,5, 2 milímetros no máximo aí, tá? Tudo bem? Então isso aqui é para peças dobradas, desse jeito aqui, tá? Agora vamos para peças calandradas. Pô, peça calandrada pode ser uma chapa calandrada, pode ser uma barra chata, pode ser um tubo, sei lá. Isso é um monte de coisa. Mas entenda, o que você tem que entender? Que, de qualquer maneira, nós temos medidas a serem respeitadas. Geralmente, sei lá, vamos supor que o desenhista te peça aqui uma medida interna e uma medida externa. Bom, vamos supor que essa medida aqui e o diâmetro médio, nunca o desenhista... Isso aqui é uma consequência nossa. Isso é uma consequência nossa, tá? Então vamos supor o seguinte, vamos supor que aqui você tenha 30 milímetros, tá? Vamos supor que aqui você tenha 30 milímetros, 30 milímetros. E vamos supor que esse externo aqui seja um diâmetro de 50. É só um exemplo, tá? Lógico que a espessura, né? Essa espessura desse material aqui vai ser quanto? Espessura de 10, né? Por quê? Você vai ter, se você pegar 30, mais 10 vai ser 50. 50 menos 10 vai dar 30, né? Tudo bem? Então entenda bem, você não pode usar nem essa medida que o desenhista pede ou essa medida. Isso aqui é uma consequência. Você tem que respeitar. Mas para achar o perímetro, o que é o perímetro? Nada mais é que esse diâmetro médio, certo? Seria o quê? O diâmetro médio vezes o π, tá ok? Π é 3,141592,7. Pode aproximar para 3,16, mas o ideal é usar o π da calculadora que tem todas as casas lá dentro. Vamos supor, veja bem, vamos supor que você tem, entenda bem, que o desenhista te passou o diâmetro interno, mas você quer o quê, né? Você quer o diâmetro médio. Diâmetro médio é igual diâmetro interno, ó, diâmetro interno mais meia espessura e meia espessura. Meia espessura com meia espessura é uma espessura, então, ó, mais uma espessura. Essa conta aqui, ó, essa aqui, que seria o quê? 30 mais 5, 10, vai dar 40. 40 vezes o π. Você acha a chapa aberta, tá? Certinha. Vamos supor que o desenhista te deu aqui, né? Você ainda quer achar o quê? O diâmetro médio, né? Mas ele te dá o diâmetro externo para você respeitar. Ele faz questão que você respeite o diâmetro externo. Então, o diâmetro externo, que é esse aqui, menos meia espessura com meia espessura, menos uma espessura, ó, menos uma espessura, que vai ser o quê? Ó, 50 menos 10 vai dar os mesmos 40 aqui, que vai ser o diâmetro médio. E é ele que você tem que multiplicar pelo π. Vocês entenderam? Não importa o lado por onde você vai, é a mesma coisa. Agora você vai falar, pô, mas por que tem que fazer esse troço aí, cara? Mano, entenda bem uma coisa. A chapa, a barra chata, a peça, ela é reta, né? Como se fosse um papel, né? Como se fosse uma folha de papel assim, você entendeu? Uma folha de papel assim, tá? Então, vamos supor que você teria aqui, ó, o comprimento e aqui você vai ter o perímetro. Quando você tem o perímetro é igual. Se você pegar a peça e pegar o perímetro, o externo, médio e o interno são os mesmos. A hora que você calandra isso aqui, fecha, quando você vai calandrar isso aqui, o que vai acontecer? Bom, alguém vai ter que se mexer, né? Então, o que é se mexer? Esse aqui vai contrair e esse aqui vai dilatar, ou seja, hipoteticamente, grosseiramente falando, esse encolhe e esse estica. O único que permanece inalterado é o diâmetro médio. Então, por isso que você tem que sempre usar como referência o diâmetro médio para calcular o comprimento da chapa, que você vai fazer uma calandragem, uma formagem redonda, né?
você tem que fazer isso aqui, achar o diâmetro no meio do material, tá? Então você tem que sempre pegar o interno, somar com 2 metades de espessuras, que vai dar uma espessura, ou externo menos metade das 2 espessuras, que vai dar uma espessura. Aí você multiplica pelo π, você está com o material prontinho para fazer a calandragem, ok? Para te respeitar aquilo que foi solicitado pela empresa que te comprou a peça aí, tá ok? Feito, pessoal. Uma outra situação, a gente vai ver como é que faz uma calandragem, uma dobragem, tá? Uma outra situação. Por enquanto, nós estamos na teoria aqui. Feito, senhores? Muito obrigado. Pessoal, dá um likezinho aí, se vocês gostaram disso aqui. Se você quiser solicitar mais algum outro tipo de coisa, por gentileza, peça no nosso site. Isso, faça aqui no Instagram, coloca direitinho aí. Comenta no YouTube, pessoal, por gentileza, comenta no YouTube, faça as suas anotações, faça as suas considerações, críticas se tiver, mas por gentileza, veja, aplique e vamos fazer as peças certas. Mas sempre coloca lá no like lá, ok? Muito obrigado.